O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: já louvou-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois de minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos. E ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. amém. Podemos assentar um pouquinho, irmãos e irmãs? Essas palavras de hoje no Evangelho se cumprem na palavra que nós ouvimos momentos antes, no momento de glorificação a Deus, no grande mover de oração. Quando o Senhor diz: as minhas, olha isso, é dele, as minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas. Lembra do ladrão? João 10:10. Nós somos de Cristo. Só dele. Para ele. E com ele. Isso aqui só vem salientar exatamente o que hoje, nesta noite, o Senhor vem fazendo com a gente. Ele veio lembrar a mim, Padre, e a cada um de vocês aqui, e vocês que nos acompanham pelas redes sociais, nós somos a igreja de Jesus, é dele, pertencemos a Cristo. E nós ouvimos em Colossenses capítulo 1, que ele nos arrancou, olha o termo, arrancou das trevas. Nós não somos das trevas. Eu posso estar nas trevas, como um menino tolo, que o pai fala: não vai lá, senão você vai se machucar. Pois ele vai lá, desobedece o pai e se machuca. Agora, que ele tem casa, que ele tem um pai, que ele tem um cuidado, isso o menino tem. Então, o Senhor nos arrancou, olha o termo, olha o verbo, arrancou das trevas. Então, eu não pertenço às trevas. Ela pode ter entrado na minha vida por culpa minha, culpa somente minha. Deus não tem nada a ver com isso. Nada, 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 nada. Zero.
tudo que me acontece, que me acontece e se transforma em desgraça, é culpa minha. Eu não sei se vocês já perceberam que até os momentos difíceis para os apóstolos, depois que Cristo aparece ressuscitado para eles, e eles se converteram, por exemplo, vamos falar de Paulo, até ele se gloriava de ter que passar pelo crivo de espancamento. Que isso? De perseguirem ele, para mandarem ele embora de uma cidade. Paulo ficava feliz, não porque ele era masoquista, porque o Espírito assim de Cristo, Senhor dele, o conduzia para santificá-lo, passando pelo crivo também da dor. Por isso que ele chegou a dizer: eu carrego na minha carne o que faltou na paixão do meu Senhor, no sofrimento do meu Senhor, eu carrego. Imagina alguém que carrega aquelas, como é que chama aquele negócio que os soldados, os generais usam aqui? Hã? Não. Aqueles, oi? Patentes, né? Então, esses patentes de quem foi para a guerra e venceu a guerra. Então, veja, Paulo, ele se gloriava quando ele estava experimentando a dor por causa de Cristo. Ele mesmo dizia: eu não glorio em mim, a minha glória está no meu Senhor. E se Ele me capacita a andar por esse mover e ficar em pé, então é como se ele ganhasse essa patente, como eu acabei de falar. É como um colar, né, cheio de patentes. Então veja, por quê? Porque Jesus está dizendo: eu conheço minhas ovelhas e elas me seguem. E elas seguem Jesus em qualquer ocasião. Agora, logo no comecinho, Jesus era inverno. Por quê? Porque o verão vai chegar, porque Ele vai ressuscitar. Não é mais inverno, agora, quer dizer, não será mais inverno, não será mais frio. Agora o calor, o Espírito, o fogo vai vir. Mas para quem não conhece Ele, é inverno. Porque aqui, é por isso que o autor sagrado, João, ele é detalhista para dizer: celebrava-se em Jerusalém a festa de dedicação do templo, muito comum lá na época. Era inverno. E fez questão de colocar, mas para que falar que era inverno? Não, é para que a gente entenda a teologia de João. E olha por que era inverno. Porque Jesus passeava pelo templo, no pórtico de Salomão. Aí os judeus que estavam vivendo não o fogo, não conheciam a Deus, não estavam experimentando o Espírito. Então eles não estavam no fogo, no calor, no verão. Eles estavam no inverno. É isso que João está querendo dizer. E olha o que acontece com quem está no inverno. Será que você não vai se identificar com o que vai acontecer agora? Até quando nos deixará em dúvida? Se tu és, lembra daquele homem do lado da cruz, que estava morrendo lá do lado de Jesus na cruz? Veja se não tem a mesma ideia depositada por Satanás no coração daquele homem do lado da cruz, com esses judeus aqui, ó. Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, aquele que é Deus, Messias, ou Christos, ou ungido, é a mesma coisa. Dize-nos abertamente. E aí Jesus vai falar uma palavra forte para nós quando ficamos duvidosos, quando nós estamos passando neste mundo sem amizade com Deus e a gente começa a reclamar de tudo que nos acontece. Olha a resposta. Já louvou-lo, disse, mas vós não acreditais. Olha o inverno aí.
As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, olha, essa palavra é dura, e ela pode servir para nós aqui. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. Meu Deus do céu. Mas ele acabou de dizer que nós somos ovelha dele. Falou. Nós pertencemos a Cristo. Mas lembra do livre-arbítrio? Lembra do livre-arbítrio? Se o ladrão rouba, ele entra sem pedir licença. Jesus, ele pergunta: queres ser curado? É uma outra realidade. Veja, é um translado, é sair do inverno e se jogar no reino dele. Então, uma vez que eu fui batizado, eu pertenço a Cristo pela fé. Mas eu posso viver nas trevas como alguém que não é das ovelhas de Cristo. Vocês estão entendendo agora? Isso aqui é muito sério que Jesus está falando, e que João faz questão teologicamente de nos exortar. Cuidado, irmãos. Lembra o que o sacerdote disse aqui no momento da oração, quando foi falada a parábola do samaritano que caiu, porque ele saiu, virou as costas, virou as costas para Jerusalém, indo em direção a Jericó. Jerusalém é a cidade de Deus. Agostinho explica isso. E quando eu viro as costas, eu virei as costas para quem? Para Deus, para Jesus. Veja, mas nós não somos ovelha dele, somos pelo batismo. Mas eu não sou quando eu vivo nas trevas. Eu dei brecha, eu estou vivendo nas trevas, eu estou em pecado. Então não sois minhas ovelhas. E olha como ele explica: as minhas ovelhas escutam a minha voz e não duvidam nunca, mesmo numa doença grave, não é, Helena? Mesmo na perda de alguém, não é, meu irmão, minha irmã? Mesmo numa aflição que você está passando, não é, meu irmão homem? Olha só, mesmo assim, eu sigo Jesus e eu ouço Jesus. Eu choro, e choro muito, mas eu continuo seguindo o meu Senhor. Eu ouço quando Ele diz: vá em frente, estou contigo, não desanime, levanta-te e anda. E a gente vai andando. Estes pertencem a Cristo. Estas são as ovelhas que ouvem a voz do pastor até o fim. Hoje, mais uma vez, lá no programa da Rede Vida, teve uma pergunta, aliás, uma colocação jornalística, que pela primeira vez no país, aqui, no Peru, país Peru, pela primeira vez, eles autorizaram como é que chama? A eutanásia. A eutanásia é uma mulher que estava muito doente, tinha usado vários paliativos, nada estava dando certo. A família entendeu que depois de sofrer tanto, vamos então permitir que ela morra mais rápido para não sofrer tanto assim. A gente tem que ter misericórdia desses irmãos e até dessas decisões de países, etc e tal. O Brasil ainda não permitiu, tomara que nunca permita a eutanásia. Não sei até quando não vai permitir. Agora, pense direitinho sobre essa palavra: as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço. Intimidade, e elas me seguem. Quem é que dá a vida? Quem é que nos chamou para existir? Jesus.
Quem é o único que pode me chamar para ir embora e sabe o momento e como e de que jeito? Jesus. Eu não sou dono de mim. Alguém é dono de mim. Aqui, ó, o tempo todo estamos falando. O diabo roubou essa espiritualidade da gente, irmãos. Quando? Lá em Gênesis, capítulo 3. Não morrereis. Porque Deus sabe que se vós experimentares desse tipo de vida, sereis como Ele, dono de tudo, Senhor de tudo. Olha o que o diabo fez. Ele mente, ele rouba, ele destrói, ao ponto de uma pessoa, às vezes até cristã, falar: eu também quero eutanásia. Não, meu irmão, não faça isso, apesar de você ter o livre-arbítrio. Essa palavra é vida, é Jesus exortando a sua igreja. Lembra que o padre falou? Meu irmão, se tu estás caído, Jesus desce quantas vezes for necessário, porém, pode ser a última vez que Ele desce para te salvar, porque a gente não está aqui para sempre. Então corra, peça misericórdia para Ele. Por isso que nós fizemos aqui todo esse clamor de oração e louvor ao nosso Deus. E o padre ainda sublinhou, como aquele homem achou muito simples ser curado, não estranhe dizer: Senhor, cura-me, tenha misericórdia de mim. Senhor, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, porque tu és o dono dela, não eu. Faça o que quiseres, porque eu não sou dono. Veja, olha só o translado. Eu saio daquilo que Satanás roubou e me jogo, me permito ser lançado agora no reino, no Espírito, na vida eterna que é Jesus. Eu não entendo, Senhor, mas aceito. Eu não entendo, mas aceito. Como diz a irmã Kelly Patrícia, naquela música tão antiga dela: faça-se em mim, Senhor, de todos os modos e maneiras, não é? E ali nessa música ela está dizendo: a tua vontade. Mas ela vai dizer: mas dai-me forças para aguentar o que você está passando. E Ele dá. E as minhas ovelhas me seguem. É aqui, irmãos. Será que nós não estamos como os judeus? Fala-nos abertamente, Jesus. Se tu és o Messias, se tu és o Filho de Deus, por que estamos vivendo dessa maneira? Olha só. Se a nossa conversa não é a mesma do judeu que estava lá no templo no inverno da história. E João destaca: isso é inverno. Não é o sol que chegou ainda, é o inverno. Que pena. Sendo que Ele já nos arrancou. Olha, Colossenses capítulo 1. E vocês ouviram bem, Ele já nos arrancou. Eu não tenho pertença nenhuma com as trevas. Você não tem mais pertença nenhuma às trevas. Você pode ter ido lá de enxerida, mas Ele está dizendo: eu tenho o poder de te trazer de volta. Basta querer. Basta falar: Senhor, realmente eu fui buscar as trevas. Primeira coisa que a gente tem que reconhecer: a nossa doença. Eu fui até as trevas. Eu bebi das trevas, sendo que o Senhor já me arrancou. Vocês lembram do Antigo Testamento? Depois de tudo que Deus fez para aquele povo judeu, tudo, tirou do exílio, do faraó, do Egito, atravessou com o povo o Mar Vermelho, colocou aquele povo numa terra nova, deu de comer, deu de beber.
olha, destruiu o maligno. E aquele povo, depois de ter recebido isso, de ter sido arrancado do Egito, e é uma palavra muito bonita, que diz que a Páscoa é exatamente essa passagem, né? Deus, Ele pula por cima de Israel, mata o inimigo, e conduz o povo de Israel até a terra nova. Então, arrancou das trevas, pois o povo não foi de novo voltar para trás, falando que estava como é que chama? Desejos e saudades das cebolas do Egito. Então nós somos muito parecidos como o novo Israel de Cristo agora, irmãos. Senhor Jesus, eu me lambuzei de novo nas trevas, sendo que o teu sangue me resgatou. Lembra de uma música, não sei se você lembra, uma música bem antiga, mas às vezes você não lembra. É tão lindo, tão simples, brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus. Tão suave, brisa leve, doce Espírito Santo de Deus. É tão lindo, tão o quê? Tão simples, falei hoje aqui. Brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus. Santo de Deus, Santo de Deus, o Santo que é Deus. Simples. Senhor, eu reconheço meu pecado, vou confessar. Não quero mais viver nesse mundo que eu estou vivendo. Piedade de mim, Jesus. Pode ser uma jovem mocinha linda, como eu estou vendo algumas aqui. Como é que a gente está aprendendo hoje no mundo? Coisas boas, mas muitas coisas que faz a gente voltar para trás. Não foi isso que Jesus nos trouxe. Ele nos salvou, tirou das trevas, e a gente vai se lambuzar nas trevas. A gente fala tanto aqui. Olha o namoro que hoje está sendo proposto, tanto para jovens como para velho. Tem uns velhos de 40 e poucos anos, hoje está tudo namorando. Está tudo namorando segundo o modelo das trevas. Nós não estamos fazendo aqui nenhum juízo sobre, nós estamos diagnosticando. Está ou não está? A maioria, está ou não está? Está sim. Está sim. Só que Jesus nos arrancou disso. E é tão simples, é só falar: Senhor, eu me arrependo. Eu reconheço que eu, por mim mesmo, também bebi do lamaçal, do veneno do maligno. Eu me entreguei. Eu entrei nessa vibe. Eu fui na roda. Mas agora eu quero voltar. É simples. E Ele dá força para você voltar. Mas Ele não vai roubar você do lugar que você está vivendo, viu? Você é livre. Se fosse o diabo, ele introduzia na sua vida na marra até você ceder. Jesus não. Jesus vai dizer: é tão lindo, tão simples, brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus. Tão suave, brisa leve, doce Espírito Santo de Deus. É isso. Então, irmãos, essa palavra de hoje para nós, ela só vem fechar
o que nós fizemos momentos antes, fora da missa. Todo treino nosso aqui vai ser sempre esse: Senhor, o que eu preciso fazer? Se arrependa de estar vivendo o que você está vivendo? Me arrependo. Eu entendi que sim, eu já saí porque o Senhor me tirou das trevas, mas eu fui lá. Então sai e eu te lavo. Eu jogo o vinho e jogo o azeite sobre você. Eu te dou um banho, vou regenerar, nascer de novo. O que é regenerar? É nascer de novo. Foi, nós cantamos, começamos a música. Qual foi a música que nós começamos? Né? Por isso vem, 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 vem Espírito Santo. Quem não nascer de novo não entrará no reino, não será transladado no reino de Deus. Não é isso? Vocês entenderam, irmãos? Vamos entregar agora nesse ofertório a Jesus, suavemente. Quero ou não quero? Quer ou não quer? Quero. Então sai daí e vem para cá. Vem, vem, eu te darei forças para sair. E só vou terminar dizendo isso: não é fácil sair lá das trevas, viu? Principalmente quando a gente criou um vício. Porque muita gente fala, eu quero, mas não consigo. Por exemplo, pessoas que querem perdoar, mas elas não conseguem. Aonde está, qual é então o caminho que a gente deve fazer? Pode ser na sexualidade, tem gente que está vivendo um pecado, aí confessa, cai de novo, confessa, cai de novo, confessa, cai de novo. Então qual é o caminho? Qual é a chave? Qual é o segredo? Como diz a Adriana, qual é a chave? Qual é o segredo? Qual é o segredo? Vamos ver se vocês estão, se a gente está aprendendo juntos isso aí, irmãos. Qual que é? Vida de oração, vida de santidade, treino, confissão. Hoje eu tive a graça de me confessar de novo, hoje, antes de vir para cá. E não vou esperar muito tempo não, mês que vem, se precisar antes do mês que vem, me confesso de novo. Meu oratório, conversar com Deus todos os dias, fazer algum tipo de caridade, mesmo falando alguma coisa para alguém que é a verdade de Cristo, não ter medo de falar, como dissemos no domingo aqui, visitando alguém, rezando mais, estudar um pouquinho a palavra do Senhor. Então o que vai acontecendo? Você começa a celebrar as missas comungando com piedade, comungando com a piedade o corpo santo de Jesus. Jesus fala, e na hora que você fala eu quero, quanto mais eu entro em intimidade com Ele, mais, veja, eu conheço e elas me seguem. Como é que eu vou seguir Jesus? Treinando, saindo de mim. É treino, é muito treino, ó, cansa, viu? Mas a gente não pode parar. É que nem a única coisa que eu tenho, somente uma coisa, e termino minha homilia dizendo, a única coisa, vou falar que nem o Faraó falou no filme lá, dos 10 mandamentos, lá de 1956, que ele amava muito, no filme, ele amava muito, que não é uma verdade, ele amava muito Moisés, o velhão carecão. Ele falou assim que ele tinha decretado no Egito todo, que o nome de Moisés deveria ser apagado e ninguém deveria pronunciar o nome dele, não é verdade? Aí na hora que o velhão estava morrendo no filme, assiste esse filme que é muito bacana, ele não aguenta, ele fala para aquela mulher lá que gostava de Moisés, que sempre gostou no filme dele, por isso que o Vaticano acho que não liberou para a gente assistir esse filme, não porque é pecado, porque ele fica romantizado esse filme, né? Mas é lindo esse filme, eu recomendo, pode assistir, né? Mas com o olhar aqui na missa e assistir para você ver a arte daquele filme que é linda. Olha só, o velhão fala assim para ela, hoje, só os dois estão, hoje eu quebro a minha promessa como faraó, e antes de morrer eu quero dizer, Moisés, que coisa linda, né? Se rendeu.
Eu vou me render hoje por causa de Jesus. Só tem uma coisa que eu vou dizer esse nome aqui: Corinthians. E eu vou explicar por quê. Que apesar de ser o Corinthians, eles criaram uma música, Duda, meio antiguinha já, que eles se abraçavam todos lá, e eu ainda tive que ver isso e ficar impressionado, né? E eles começaram a ir para lá e para cá, e eles diziam: não para, não para, não para, não para, não para, não para, incentivando, não para, não para, não para, não para, e o time ia pegando aquela empolgação, né? Foi a única coisa que o Corinthians, que eu achei que foi admirável, foi esse não para, não para, não para. Por isso que eu não falo mais sobre esse nome aqui. Quebrei hoje aqui só. Para dizer o seguinte: não para nunca de rezar. Não para de buscar Jesus com toda a sua força, com todo o seu coração, com toda a sua alma. Não para, não para, não para. Um dia sequer, não para de rezar. Mas não estou com vontade, não para, reza, reza. Não para de buscar confissão. Não para de desviar do caminho que você sabe que você vai cair aí de novo, rapaz, de novo. Não para, vai, olha para ele, não para, não para, não para. Não para. É luta, é luta, é luta. E sabe qual é a luta? Está lá em Efésios 6:10. A nossa luta é contra os espíritos maus espalhados nos ares. Então não para de orar. Cristo já nos tirou. Agora, eu me viciei. Então o que eu faço? Eu não posso parar de rezar até eu seguir o pastor verdadeiro, não falso. Amém? Vamos comungar Jesus. Quem puder, é claro. Quem estiver em condições de comungar. Que música nós vamos cantar antes? Vou falar de alguém. Essa música é fogo, hein? Que venceu a morte, venceu Satanás, e venceu o mundo. Onde ele está? E que está aqui. Fala mais dele. Este alguém tem nome. É um nome doce que eu amo tanto. E já vou dizer. E já vou dizer. Conta mais. Ele veio salvar. Ele veio mudar minha vida, meu coração, por sua paixão, sua cruz. Fonte de água viva, o Cordeiro de Deus, sal da terra e do mundo, luz. Tem nome? Seu nome é Jesus. Olha aí, ó. Ah, se tu soubesse. Falou tudo aqui hoje, ó. Quem te deu a vida, quem te dá o céu e te quer feliz. Vai lá. Ah, se eu conhecesse, Se conhecesses como te conhece, como te conhece,
antes que tudo, bem antes que tudo viesse a existir, viesse a existir. o que ele veio fazer, hein? Ele veio salvar, Ele veio mudar minha vida e o meu coração por sua paixão, sua cruz, fonte de água viva, o Cordeiro de Deus, sal da terra e do mundo luz. Seu nome é Jesus. Eu conheci Glórias sejam dadas ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.